uma porta de cobre com a altura de 2 andares, colocada diretamente na parede de uma caverna. Sua superfície estava esculpida com um vasto e complexo baixo relevo que incomodava os olhos. Era uma mistura nauseante e confusa de corpos amontoados, formando uma massa de carne nua, muitos olhando horrorizados por cima dos ombros enquanto fugiam de algo fora do quadro, algo invisível. Milhares deles, famintos e miseráveis, com os rostos magros e olhos fundos, costelas salientes e barrigas inchadas. Havia rumores de que aquelas figuras na porta se moviam, mas apenas quando ninguém estava olhando. Menos de uma semana após sua descoberta, derrubaram a porta com explosivos. Naquele momento, não sabíamos exatamente o que tínhamos encontrado, embora eu tinha certeza que alguns de nós, especialmente os religiosos, já tinham suas suspeitas. A porta estava errada, totalmente errada. Ela simplesmente não deveria estar ali. Cavernas naturais não se estendem tão fundo na Grã-Bretanha, não a 1000 metros de profundidade. Como cientistas, deveríamos estar animados, mas todos concordamos que aquela porta era repulsiva. Olhar para ela por muito tempo despertava um desejo incontrolável de fugir. Talvez uma memória ancestral, da mesma forma que nossos corpos sabem instintivamente evitar criaturas rastejantes e escorregadias, coisas que apodrecem, zombem e exalam um fedor de morte e decadência. Nunca nos disseram como o encontraram, nem porque nós fomos designados a esse projeto. Apenas que precisávamos descobrir o que havia do outro lado dessa porta. Quando as cargas explodiram, detonaram como fogos de artifício gigantes, uma sequência que percorreu todo o contorno do portal, uma por uma. Estrondos ensurdecedores sacudiram a caverna inteira. Pisquei para afastar a poeira dos olhos enquanto as grandes máquinas baixavam a porta, agora solta de seus engates. Olhando para trás, alguns detalhes vêm mais facilmente do que outros. O ar que escapou dali era quente e seco. E isso não me surpreendeu. Parecia intuitivamente correto. Quer eu admitisse para mim mesmo ou não, desde o início, eu pensava naquela porta como um portal para o inferno. E minha imagem mental do inferno era estranhamente medieval. Grandes muros de pedra como os de um castelo antigo, correntes chacoalhando, o lamento dos condenados, o fedor do enxofre, meu Deus, até mesmo pequenos demônios vermelhos com chifres e caudas pontudas. Mas eu não esperava prateleiras e livros. Essa foi a primeira coisa real que vimos. Prateleiras alinhadas às paredes, escavadas diretamente na mesma rocha da caverna. Subiam muito além do alcance de nossas lanternas, de modo que, quando olhávamos para cima, só víamos escuridão e poeira, mas nunca o fim da fileira infinita. Cada centímetro coberto de livros, sem lacunas, apenas poeira e livros de todos os tamanhos. De couro, tecido, livros grossos, desbotados, letras douradas em alfabetos familiares e outros completamente estranhos. E não eram apenas as paredes. O chão estava tomado por pilhas aleatórias de livros, algumas na altura da cabeça, empilhadas como se algum bibliotecário exausto tivesse desistido de encontrar espaço nas prateleiras. Formavam um labirinto escondendo cantos e portas. A equipe da frente, eu incluso, avançava com cautela pelo corredor de pedra, atentos a qualquer sinal que desse algum sentido àquele lugar. Devia haver milhares de livros,
Isso era apenas o primeiro corredor explorado. Sempre que pegávamos um deles, as páginas se revelavam finas como papel de arroz, quase translúcidas, muitas vezes cobertas por símbolos e letras estranhas impossíveis de reconhecer. Não que os estudássemos por muito tempo naquele primeiro dia, mas sempre que eu pegava um, devolvia rapidamente. Levantá-los me dava a sensação de que estava fazendo algo errado, algo inapropriado, e eu detestava o vazio que eu deixava nas prateleiras. Era uma lacuna como um dente faltando, a escuridão dentro dela girando como águas profundas. A sensação de segurança ali era apenas uma ilusão. Mexer nos livros parecia um risco de quebrá-la. Não sei como descrever melhor, a não ser que eu não queria fazer nada que pudesse chamar a atenção para mim. Era como se estivéssemos expostos demais, extremamente visíveis. Não havia sons além do que nós mesmos produzíamos. Nossa própria respiração, nossos próprios passos, o arrastar e o esforço de cada movimento. Podíamos até ouvir os batimentos cardíacos um dos outros, o bum-bum dissonante de vários peitos batendo como uma batedeira quebrada e, de vez em quando, uma aceleração. Um aumento constante na cadência da batida sempre que dobrávamos uma esquina cega ou levantávamos um livro apenas para ver o que continha nele ou olhávamos para as sombras acima de nós. Cada um de nós continuava tendo falsos alarmes porque sempre havia aquela expectativa de que veríamos algo logo, a qualquer instante, espremido entre dois livros ou balançando no alto. Demorou mais 6 horas até que o corredor se abrisse. E quando isso aconteceu, ficamos estupefatos. Diante de nós, havia um vasto e assustador mezanino, feito de rocha antiga, com vista para um abismo sem fundo visível. Andar após andar, todos tomados por prateleiras cheias de livros, milhões, bilhões, e ao longo de todas aquelas paredes e níveis distantes, pequenas aberturas levavam a mais corredores iguais aos que havíamos acabado de percorrer. Tantos que era como encarar uma colmeia em ruínas. Olhar para cima, para baixo ou para qualquer direção era se deparar com mais livros do que qualquer pessoa poderia ler em toda a sua vida. Finalmente fizemos nossa primeira pausa naquele mezanino. Embora os rádios não funcionassem bem ali, tivemos o bom senso de levar fio suficiente para manter uma conexão forte e, por meio dele, conseguimos contatar o local de pesquisa principal e atualizar a situação. Deveríamos continuar por mais 6 horas e depois retornar. Um dia, não mais. Esse era o plano. Mas até isso parecia tempo demais. Eu queria ir embora. Queria confirmar que em algum ponto haveria uma porta que me levaria de volta à realidade, porque desde que entrei ali, parecia que tinha atravessado um pesadelo. Um lugar onde a realidade era plástica. Dizia a mim mesmo que era apenas uma escala descomunal. A estranheza, mas era mais do que isso. O próprio ar parecia rarefeito. Éramos 6, 3 cientistas e 3 soldados. Os soldados reagiam à situação com silêncio e um estado de alerta que beirava a paranoia, examinando constantemente a escuridão com as lanternas acopladas nos rifles. Passavam os fachos de luz de uma prateleira alta para a outra, inquietos, troca de olhares sombrios. De certa forma, eu ficava grato, mas ao mesmo tempo, aquilo me deixava nervoso e não consegui relaxar nem por um instante na primeira metade da pausa. Acho que era natural que os cientistas começassem a conversar, parte para preencher o silêncio,
parte para tentar nos convencer de que deveríamos estar animados com as implicações daquela descoberta. Fosse qual fosse, reescrever a história, arqueologia em um novo patamar, esse tipo de coisa. Não demorou até que nos convencêssemos a dar uma olhada mais cuidadosa naqueles livros. Admito que não foi fácil, mas fizemos um bom trabalho em acreditar que não estávamos realmente com medo. Começamos devagar, pegando um livro, abrindo e rapidamente colocando-o no lugar. Depois, com uma bravura forçada, pegamos mais e mais, até que cada um de nós estava sentado de pernas cruzadas, com pilhas de livros de cada lado esperando para serem folheados. Lembro que, em algum momento, devo ter me cansado e ergui o olhar por cima da minha própria pilha. Foi quando notei a doutora Bia murmurando baixinho enquanto traçava algumas palavras com os dedos. "O que você encontrou?" "É o alfabeto latino", ela disse. "É o primeiro em que reconheço as letras. Alemão, talvez." Nenhum de nós era linguista, então estávamos apenas tentando adivinhar. Mas ao ouvir Bia mencionar alemão, um dos soldados se aproximou e olhou para a página aberta. Germânico, mas não alemão", disse ele. "Você fala isso?" Ele assentiu. Meu pai é alemão. Eu não sei o que é isso, mas não é alemão." "Alguma coisa disso é familiar?" Bia perguntou, entregando o livro a ele. Após um breve aceno de seu comandante, ele pegou o volume e começou a folhear as páginas. "Aqui eu acho que é a palavra para a morte, mas com algum tipo de erro de grafia, talvez. Essa aqui, acho que significa algo como querer, desejar, não sei. Nem todas as palavras parecem estar no contexto certo também." "Então, eles estão em uma variedade de línguas e alfabetos, mas até agora nada que possamos entender. E você, teve sorte aí?" Bia me perguntou, e olhei para o livro que eu tinha em mãos. Dei os ombros. Não sou linguista. Definitivamente precisamos do Dr. Sellers na próxima expedição. Tenho certeza que ele poderia oferecer algum esclarecimento. E você, Dr. Grant? O terceiro cientista do grupo, um homenzinho careca, permanecia em silêncio, franzindo a testa diante de um dos vários livros abertos à sua frente. Presumi que estivesse apenas curioso, como Bia e eu. "Grant?" chamei, tentando atrair sua atenção. "Ei, Grant, encontrou alguma coisa?" Seu silêncio me deixou inquieto. Ele não estava apenas absorto. O suor escorria pela testa. Veias saltavam em suas têmporas. Estava pálido, olhos arregalados, os lábios rachados e secos. Os soldados, percebendo os mesmos sinais estranhos que eu, ficaram mais atentos, os corpos enrijecidos. "Dr. Grant?" Um deles perguntou nervoso. "Ei, doutor, você está ouvindo?" O soldado mais próximo estendeu a mão e tocou seu ombro. O homenzinho então nos olhou como se só naquele instante tivesse percebido nossa presença. No início, pensei que estivesse aliviado, pelo jeito como olhava para cada um de nós com um sorriso bobo no rosto. Mas logo percebi que havia algo errado. "Oh!" disse ele, soltando uma risada nervosa. "Oh, claro, certo. Seus olhos corriam entre nós. Claro, me desculpem. Eu não queria alarmar vocês." "Certo?" respondi. "Bem, estávamos tentando falar sobre os livros. Bia acha que o dela pode ser algum tipo de alemão ou língua germânica." Ele assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido. Sim, imagino que sim." Ele respondeu, enquanto olhava ao redor das prateleiras que se erguiam entre nós. "Muitas e muitas línguas, eu diria." E então, sem realmente perder o ritmo, acrescentou: "E eles são
Os pecados. O grupo ficou em silêncio enquanto cada um tentava entender o que ele acabara de dizer. Nesse meio tempo, ele se levantou e se espreguiçou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Do que você está falando? Perguntei quando ficou claro que ele não daria mais detalhes. É bem óbvio onde estamos, disse ele, inclinando-se para a frente e nos olhando sombriamente. E esses livros são uma lista de todos os nossos pecados, um para cada um de nós. Então, sim, haverá livros em alemão, tanto contemporâneo quanto histórico. Como o que você encontrou, doutora Bia? Mas também haverá livros em russo, francês, árabe, chinês, brasileiro. Não apenas línguas contemporâneas. Egípcio, antigo, fenício, babilônico, aramaico, latim e, claro, todas as línguas perdidas. Aquelas que nunca encontramos, mas que existiram de qualquer maneira. E todas elas, todas as transgressões do mundo estão bem aqui, registradas na língua original do pecador. Os soldados já se aproximavam mais, e Bia e eu trocávamos olhares profundamente preocupados. Grant parecia no meio de um colapso, falando de forma frenética e ansiosa, convencido de seu próprio significado, mas sem dizer nada concreto. Grant, acho que precisamos voltar. E a verdadeira diversão é que acho que vocês encontrarão livros em línguas que ainda não existem. Ele desabou. Isso não é apenas um registro de pecados do passado, mas de todos eles, cada um, até mesmo aqueles que ainda não cometemos. Grant, eu vou mandar um dos homens voltar com vocês, tá bem? Acho que você não pode... Esses são os meus! Disse ele, gesticulando para o livro em sua mão. Todos eles! Não apenas as coisas que eu fiz, pequenas transgressões, todas registradas com nomes, lugares e até pequenos diagramas. Mas até pecados que eu só pensava, coisas que eu queria fazer e... pecados que eu ainda não cometi. Ele folheava as páginas aleatoriamente e ria loucamente de algo que apenas ele conseguia ver. Embora não sejam muitos. Gargalhou, virando para a página final, lágrimas brotando em seus olhos. Só um, na verdade. O último pecado que eu cometerei. Grant, comecei a dizer. Acho que você... Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ele largou o livro e disparou em direção à saliência mais próxima. Foi por aqui que nós viemos, certo? Bia estava parada à entrada de um corredor, sua lanterna iluminando um fio que serpenteava a escuridão. Esse é um dos cabos que carregamos até aqui, disse um dos soldados. Mas... O jovem olhou para seu comandante, Tenente Mike, que segurava uma bússola na mão e não parecia nada satisfeito. Não é a direção por onde viemos, disse o mais velho. Viemos do sul, então precisamos ir para o norte. Seria essa a porta. Ele apontou para um segundo corredor embutido na parede de pedra. Tem que ser esse caminho, disse Bia. Confio mais nesse cabo do que numa bússola. Qualquer coisa pode estar interferindo nela. Além disso, sabemos que o cabo nos leva de volta ao QG porque o rádio ainda está funcionando. Falamos com eles há poucos minutos atrás por esse fio. Ele tem que nos levar para fora daqui. Isso faz sentido, acrescentei. Eu marquei o caminho que seguimos com giz e essa marca está aqui. Apontei para uma terceira porta. Porra, murmurou Mike. Independentemente disso, eu voto no fio, disse Bia. Confio mais nele, é uma conexão física. Acho que eu também voto no fio, acrescentou Mike. Eu também, mas o que fazemos se estivermos errados? Perguntei. Isso é estranho. O que isso significaria? Que alguma coisa moveu o fio ou a porta?
Ficamos todos em silêncio por alguns momentos, contemplando isso. Quando ninguém ofereceu uma resposta, puxei minha mochila para cima dos ombros. Bem, acho que não temos muita escolha de qualquer maneira. Você acha que realmente existe um livro para cada um de nós aqui? Bia perguntou. Foi a primeira vez em horas que alguém falou. Até então, caminhávamos fixados na escuridão à frente e atrás, atentos a qualquer sinal que confirmasse nossa suspeita fébrile de que havia algo espreitando no breu. Grant parecia acreditar que sim. Então, quais as chances de ele ter encontrado o próprio livro? Quero dizer, se ele estiver certo, existem quantos? 100 bilhões de livros ou algo assim? Acho que mais, respondi. As chances são bem pequenas então. Ela comentou. O que você está pensando? Se ele encontrou aqui, não acho que tenha sido coincidência, disse ela. Mais à frente, um dos soldados parou bruscamente. Com o punho erguido, murmurou algo para os outros que se ajoelharam e ergueram seus rifles mirando na escuridão. O que foi? Perguntei. Você não ouviu? Gritou Mike de volta. Todos paramos e escutamos com atenção, tentando captar algum som distinto em meio ao ruído branco do sangue em nossos ouvidos e das batidas dos nossos corações. E sim, estava lá, um farfalhar suave. Sem precisar combinar, avançamos o mais silenciosamente possível pelo corredor até chegarmos à fonte do barulho estranho. Uma porta. Uma que não estava lá quando entramos, deixada ligeiramente entreaberta. Com o rifle erguido, um dos soldados usou o cano para empurrá-la um pouco mais. Ah, merda! Disse ele, alto o suficiente para que sua voz ecoasse pelo corredor. O som foi um choque e Mike o puxou de volta, pronto para repreendê-lo, quando todos nós vimos o que nos esperava do outro lado. Outro corredor. Só que este tinha prateleiras forradas não com livros, mas com cabeças decepadas. Fileira após fileiras, todas posicionadas ordenadamente lado a lado, espaçadas com precisão. A pele branca como papel sob a luz intensa de nossas lanternas e os olhos nublados. E eles estavam falando. Em voz baixa, pequenos sussurros, eles murmuravam em uma discordância de lábios úmidos. Sem respiração, sem pulmões, apenas um movimento de mandíbulas flácidas, formando sílabas e consoantes que se perdiam naquela cacofonia farfalhante. O som era horrível, molhado e seco ao mesmo tempo, profundamente perturbador, infiltrando-se em minha pele até me dar uma vontade estranha de atacar as cabeças. Mas a curiosidade foi mais forte que o nojo e me aproximei de uma delas. Estremeci quando aqueles olhos turvos se fixaram em mim, mas não parei. Cheguei perto o bastante para ver cada detalhe da pele escamosa, os olhos reumáticos me encarando com uma emoção indescritível. Para não perder a sanidade, estendi a mão e a segurei, sentindo o desgosto imediato quando o coto do pescoço deixou escapar um fluido marrom que manchou a prateleira. Acho que eu só queria confirmar se era falso. Não era. A pele estava fria e a testa franzida em ódio ao meu toque. Assim que ergui a cabeça no ar, todas as outras pararam de murmurar e se voltaram para mim, expressões carregadas de desprezo. Rapidamente a coloquei de volta, aliviado quando os sussurros recomeçaram. Mesmo assim, os olhos não me abandonaram. Que porra é essa? Bia sussurrou. Que porra é isso? Mike perguntou, levantando a lanterna para as prateleiras mais altas que seguiam intermináveis. Lentamente, uma ideia estranha começou a se formar em minha mente.
pisque se você puder me entender. Falei, me ajoelhando diante da cabeça que eu havia tocado. Todos do grupo pararam o que estavam fazendo e se voltaram para observar o resultado do meu experimento. A cabeça piscou. Ok. Respirei fundo para me acalmar. Certo. Uma vez para não, duas para sim. Entendeu? Olhei para os outros, esperando sugestões. Mas foi Bia quem falou. Esses livros são uma lista de todos os nossos pecados? Um livro para cada pessoa? Então, o que você é? A cabeça lançou um olhar severo, carregado de rancor. Perguntas de sim ou não, murmurei para ela. Um dos soldados, o mais jovem, o mesmo que ajudara a traduzir o alemão, se aproximou e, hesitante, perguntou: Isso é um inferno? É esse seu castigo? Se não é punição, então o que é? Ele insistiu. De repente, todas as cabeças pararam os murmúrios e começaram a emitir um som horrendo. Seus rostos se contorciam grotescamente em paródias de alegria, bocas abrindo e fechando em um ritmo grotesco. Quando percebi o que estavam fazendo, um frio apavorante rastejou pelo meu corpo. Eles estavam rindo de nós. Pretendíamos voltar seguindo o fio pelo corredor, esperando que nos levasse de volta à entrada. Mas quando voltamos e viramos uma esquina, encontramos apenas uma parede sólida de tijolos vermelhos bloqueando completamente a passagem. O fio que trouxemos como guia simplesmente desaparecia através de um pequeno buraco na base dessa barreira. Não havia porta, não havia saída. Apenas uma parede impenetrável onde deveria estar nosso caminho de volta. Ficamos em silêncio, tentando processar o que isso significava. Como era possível? Tínhamos seguido o mesmo fio que trouxemos. Finalmente, o tenente Mike quebrou o choque com uma ordem. Davis, coloque o QG na linha. O soldado se ajoelhou, retirou o equipamento de comunicação da mochila e rapidamente o conectou. QG, na escuta, câmbio. Sim, eu estou ouvindo. Bom, pelo menos o fio ainda está ligado ao QG, murmurei. Verifique se há emendas na parede, ordenou Mike. Procure dobradiças escondidas, qualquer coisa. E você? Virou-se para o soldado com o rádio. Avise que temos um obstáculo. Mandem outra equipe com explosivos. Passei a mão pelas bordas da parede. Se isso abre, eu não sei como. É sólida, diferente das outras paredes. Tijolos vermelhos bem resistentes. Bem, isso veio de algum lugar. Bia gritou, tentando espiar pelo buraco onde o fio sumia. Droga, eu não consigo ver nada. QG, precisamos de assistência. Temos um obstáculo. Câmbio. Entendido. Qual é o obstáculo? Uma parede. Mandem a próxima equipe trazer explosivos. Câmbio. Uma parede? Só mandem a equipe o mais rápido possível. Nossa saída está bloqueada. Câmbio. Estamos a caminho. Só uma pergunta. O que é câmbio? Por que você continua dizendo câmbio? De repente a voz mudou. Começou a rir. Primeiro baixinho, depois cada vez mais alto, até explodir em gargalhadas cruéis, como uma criança maldosa se divertindo de uma piada macabra. O sol me arrepiou inteiro. Eu estava prestes a tomar o aparelho quando ouvimos um barulho pesado. Um rangido grave, como uma pedra raspando contra outra pedra. Antes que eu perguntasse, Bia se jogou para trás, levantou-se num salto e correu para a escuridão feito uma possessa. O grupo entrou em pânico. Williams, vai atrás dela! Mike gritou, voltando-se para mim. O que deu nela? Eu não sei. Gaguejei. Cristo! Mike rosnou, arrancando o rádio das mãos do soldado confuso. Escute,
Eu não sei quem você é, mas coloque alguém responsável na linha, agora. O barulho voltou, mais alto, pedra contra pedra, poeira caindo do teto. Todos nos calamos. Sou só eu ou está mais perto? Mike perguntou com voz baixa. Difícil dizer, respondi. Eu não... A parede se moveu. Um movimento súbito, assustador, que nos fez recuar em choque. Caí para trás apavorado, enquanto a risada cruel ainda ecoava no rádio. Acho que precisamos sair daqui, falei, tentando manter a calma. A parede se moveu de novo. E dessa vez, não parou. O jovem soldado com o aparelho não reagiu rápido o suficiente. A parede avançou tão rápido que o pegou em segundos, derrubando-o no chão com um baque seco e pesado. E então rolou sobre ele. E foi bem. Talvez já tenha se perguntado, quando criança, o que aconteceria se alguém ficasse preso no topo de uma escada rolante. Tenho certeza que você sabe o que eu quero dizer. A luz era fraca, então não entendi direito o que vi. Só sei que havia muito sangue e, embora tenha sido rápido, não foi rápido o suficiente, porque quando a parede já estava na metade da espinha dele, eu ainda conseguia ver a dor estampada em seus olhos. Essa foi a última impressão que tive antes de Mike me agarrar pelo colarinho e praticamente me arremessar de volta pelo caminho de onde viemos. E então corremos, um pé depois do outro. Não sei quanto tempo aquilo durou, mas parecia que o tempo se esticava de uma forma que só a dor e o tédio conseguem causar. Houve momentos em que, enquanto eu forçava minhas pernas a se moverem, me perguntava se já estávamos correndo há dias e não horas. Não havia como medir a passagem do tempo, só monotonia. Os livros passavam em um borrão. O chão era pedra lisa sem nenhuma marca. O som rítmico dos meus pés perdeu todo o significado. E atrás de mim, a parede, sempre avançando, com um som horrível de pedra se esmagando, prometendo dor e nada além disso. A única coisa em que eu conseguia focar era a exaustão. E isso era autodestrutivo. Mais de uma vez pensei em simplesmente desistir. Até hoje tenho pesadelos em que estou sendo perseguido por aquela parede. Não era um ritmo rápido, mas era rápido o suficiente. E não havia outra rota a não ser seguir em frente. Essa era a tortura. Atrás de mim, a morte se movendo como uma corrida interminável. À frente, nada. Apenas escuridão, quebrada pelo movimento errático de uma tocha. E por todo aquele tempo, que depois percebi ter sido em torno de 2 horas, só conseguia pensar: quando vou perder essa luta? Quando vou cair? Quando vou desistir? Imagine meu alívio quando, mais à frente, ouvi uma voz familiar gritar: "Qual o problema, moça?" Então os vi. O jovem que segurava a Bia pelos ombros, tentando arrastá-la por uma porta aberta. Foi aí que lembrei do pequeno corredor com as cabeças decepadas. Não era exatamente o tipo de salvação que eu esperava, mas teria que servir. Juntos, Mike e eu agarramos os dois e nos jogamos pela abertura. Segundos depois, perto demais para o conforto, todo o corredor atrás de nós foi engolido pela escuridão. A parede tomou conta da nossa posição e ficamos ali, ofegantes e exaustos, deitados no chão, cercados por milhares de cabeças decepadas nos observando com irritação. Quando olhamos para trás, não vimos pedra. Vimos carne pulsante. Uma parede de carne, quente, pegajosa, atravessada por veias azuladas e doentias. Não sei o que era aquilo, mas alguma coisa naquela parede de carne me fez pensar em vísceras famintas. Era uma maldita armadilha, sibilou Mike, analisando a massa grotesca. Eu não sei como, mas fomos levados pelo caminho errado. Ele trocou os cabos ou algo assim.
mas fomos atraídos até aqui como ratos. Onde está Davis? Perguntou o outro soldado. Ele se foi, respondeu Mike. O quê? O homem mais velho apontou para a parede de carne atrás de nós. Seja lá o que for aquilo, pegou ele. Parecia uma parede, mas podia se mover e simplesmente o esmagou. Obrigado pelo aviso, a propósito. Ele rosnou para a Bia, mas ela não deu nenhum sinal de ter ouvido. Estava sentada no chão, tremendo, completamente em choque. Para onde agora, senhor? Perguntou o soldado restante. Mike fez uma careta. Para onde você acha? Cuspiu, apontando para a frente. É a única direção possível. As cabeças eram companheiras estranhas. Seguiam nossos movimentos com os olhos, mas nunca paravam de resmungar. Era irritante. Um barulho que você podia ignorar por uma hora, talvez. Mas cedo ou tarde, o farfalhar de seus lábios antigos era a única coisa em que você conseguia se concentrar, não importa o quanto tentasse afastá-lo de sua mente. Pelo menos a navegação era simples. Para a frente. Sempre para a frente. Caminhamos por cerca de 6 horas antes de fazermos nossa primeira pausa. Embora o corredor fosse largo, mantivemos distância das cabeças nas prateleiras e nos organizamos para descansar em turnos. Nos deitamos em fila indiana, alternando cabeça com os pés para economizar espaço enquanto 2 de nós ficava de guarda. Organizamos turnos de 6 horas cada. Decidi fazer a primeira vigília junto com Mike enquanto Bia e o soldado restante descansavam um pouco. Bia ainda não tinha se recuperado totalmente do choque. No final da caminhada, murmurou algumas palavras de forma quebrada sobre o que ela havia visto enquanto estava ajoelhada perto da parede. Dentes, disse ela. E um rosto. Ela não quis, ou não conseguia, elaborar mais do que isso. Mas a impressão que tive foi que ela tinha visto algo que quase a deixou completamente louca. Sinceramente, duvidava que algum dia ela se recuperasse. Já parecia uma mulher diferente. Olhos inchados, cabelo ralo, ou talvez fosse apenas as condições lá embaixo. Mike também parecia acabado e presumi que não estivesse muito melhor, especialmente depois daquela corrida. Aquilo me exauriu, me quebrou, não só fisicamente, mas psicologicamente também. O motivo pelo qual insisti em ficar de guarda foi porque eu simplesmente não queria dormir. Parte de mim temia sonhar que estava de volta naquele corredor, fugindo da parede viva. Não queria revisitar aquele lugar nem em sonho. Por isso fiquei acordado, tentando ignorar o murmúrio incessante das cabeças. Até tentei conversar com Mike, mas ele não tinha muito a dizer. Perder Davis o incomodava. Caramba, incomodava até a mim e eu mal conhecia o cara. Mas juro que ainda hoje consigo ver com clareza o olhar nos olhos dele quando a pedra encontrou a carne em suas pernas, simplesmente desapareceram. No fim, eu só tinha esse tipo de pensamento como companhia. Por muito, muito tempo. Por isso, não deveria ter sido surpresa quando finalmente peguei no sono. Não foi por muito tempo, 10 minutos no máximo. Mas foi tempo suficiente para acordar e ver algo arrastando o corpo do soldado adormecido para a escuridão de uma prateleira próxima, o pescoço dele pendendo de um jeito antinatural. O movimento foi suave, silencioso, mas também desajeitado, como se uma criança tentando furtivamente tirar uma boneca de pano de uma caixa de brinquedos. Olhei para Mike e vi que ele também tinha adormecido. Cutuquei-o com o pé e ele acordou com um sobressalto preguiçoso.
Só quando ele notou meu olhar de terror, percebeu o que estava acontecendo. Não sei exatamente o que esperava dele, mas ele era o líder. Ele estava armado. Eu não queria ser o único a decidir o que fazer. Talvez porque parte de mim estivesse tentado a simplesmente correr, deixar todos para trás se isso significasse sobreviver um pouco mais. Na verdade, fiquei aliviado quando Mike entrou em ação imediatamente. Eu não queria ser covarde. Ele saltou e agarrou o pé do jovem, e eu corri e agarrei a outra perna e juntos tentamos puxá-lo de volta. Não mencionei isso a Mike, mas a sensação do corpo do soldado quando o agarrei. Os músculos estavam relaxados demais, pesados demais. Não sei como explicar, mas se você já teve o azar de mover um cadáver, talvez entenda o que eu quero dizer. Um corpo vivo se sustenta. Um morto é apenas carne e água. E de alguma forma parece muito mais pesado por isso. Ele estava morto. Ainda assim, continuamos lutando. Em algum momento, Bia deve ter acordado, percebendo o que estava acontecendo e se juntando a nós. Lembro dela tentando alcançar a prateleira para agarrar o braço do homem morto quando, de repente, foi arremessada para trás, batendo com força contra a prateleira atrás dela e derrubando alguma das cabeças decepadas de seus pequenos pedestais. Seja lá o que estivesse no escuro, estava claramente frustrado. Queria sua próxima refeição e não nos deixaria impedi-lo. Lentamente, um longo braço desumano se estendeu e agarrou a virilha do corpo. Sua mão estranha tinha dedos que se dobravam nas articulações. 1, 2, 3 vezes. Um efeito assustador, especialmente considerando como cada um se movia independentemente. No segundo em que vi se estender em minha direção, soltei a perna e caí para trás. Mike continuou lutando por um tempo, até mesmo sacando uma pistola e disparando alguns tiros no escuro. Mas ao fazer isso, teve apenas uma mão livre para se agarrar ao cadáver do seu camarada e perdeu o controle. Com quase nenhum esforço, o corpo desapareceu nas sombras e, de repente, éramos apenas nós três. Que merda é essa? Que merda é essa? Ele gritou. Eu queria dizer alguma coisa, talvez algo para confortá-lo ou talvez um pedido de desculpas por ter adormecido, mas, por outro lado, ele também tinha adormecido. Não sabia o que fazer. Estava em choque. Isso estava se aprofundando em mim quando Bia disse algo do lugar onde permanecia no chão. Sua voz baixa era estranhamente insistente. Ainda não acabou. Aquela mão ressurgiu, cuidadosamente, deliberadamente, se apoiou no chão, revelando mais da carne pálida que a sustentava. E então veio outra e outra. E então sua cabeça emergiu da escuridão e me encarou com olhos pretos, bulbosos e numerosos demais para qualquer coisa que pudesse ser chamada de humana. E sua boca, uma barba feita de 2 dedos sujos, cinza azulados, unhas longas e imundas, centenas delas se contorcendo como as mandíbulas de uma aranha faminta. Mike abriu fogo, mas poderia muito bem estar tirando feno pelo efeito que causou. As balas acertaram com um baque molhado, mas sem causar dano real. A criatura o derrubou com puro desprezo e puxou o resto para si para o corredor, onde pude ver que não tinha pernas, mas dependia de vários braços longos para se suspender entre as paredes do corredor como uma espécie de aranha. Um desses braços se estendeu e agarrou Bia, e quando ela começou a gritar, já era tarde demais. O sangue escorria de seus ouvidos e houve um som como um galho se quebrando. Seu corpo inteiro amoleceu e o monstro a deixou cair no chão. Seu rosto grotesco e desfigurado me olhando com olhos acusatórios. O tenente gritou enquanto atirava mais uma vez, mas então aquela coisa o agarrou como se ele não passasse de uma boneca e o ergueu, apertando com tanta força que ele deixou cair o que segurava.
Sua arma e sua lanterna bateram no chão com estrondo. Me ajude! Ele gritou enquanto tentava me alcançar. Jesus Cristo, atire nessa merda! Corri para a frente, agachando-me na esperança de evitar seus muitos braços. Mike já estava sendo espremido com tanta força que o sangue jorrava de sua boca e eu podia perceber que o monstro estava se divertindo, deleitando-se com seu tormento. Estendi a mão para pegar a arma no chão enquanto Mike soltava outro grito desesperado e molhado por ajuda, mas por algum motivo minha mão parou a poucos centímetros de distância. Hesitei. O sangue de Mike estava pingando. Eu podia ouvir o estalar de suas costelas. No meu momento de maior vergonha, peguei a lanterna e corri. E os gritos de Mike me seguiram. Gritos, guinchos, gemidos, sons de ossos quebrando e papel rasgado. Sons de tortura e tormento que, de alguma forma, pareciam durar para sempre. Saí do corredor sozinho. Levei alguns segundos tropeçando em minhas pernas fracas para perceber que o monstro havia desistido da perseguição. E então, mais alguns segundos para reconhecer que estava de volta ao mezanino. Aterrorizado e exausto, pensando se valia a pena tentar escapar se isso significasse ter que passar mais um segundo vivo naquele lugar. Talvez, pensei, fosse a hora de dar um mergulho naquela saliência, assim como Grant fizera. Que diabos você está fazendo aqui? Virei-me rapidamente para ver um velho de túnica me encarando como um intruso mal educado. Sem querer, comecei a rir. Minha sanidade, era justo dizer, estava por um fio. Resmungou ele, enquanto se inclinava para dar uma olhada no longo corredor atrás de mim. Agora, por que você foi lá embaixo? Eu queria responder, mas não consegui fazer nada além de rir e respirar ofegante. Acho que você realmente deveria ir para casa, disse ele como um professor repreendendo uma criança. Este lugar é um inferno! Gritei enquanto o homem balançava para frente e para trás sobre os joelhos. Sim, ele assentiu. É sim. Que bom que percebeu. Esta é uma pequena parte do inferno. Uma que tem uma ligeira sobreposição com a terra, se bem me lembro. Estou supondo que foi assim que você chegou aqui. A porta. O que aconteceu com seus amigos afinal? Olhei para trás, na direção por onde vim e apontei. Suspirou ele. Sabe, eu deixei seus livros à mostra, especialmente para que vocês encontrassem e descobrissem a verdade. Eu sei que aquele sujeito careca descobriu. Então, uma vez que souberam que este lugar é o inferno, por que perderam mais um segundo aqui? Dei de ombros sem saber muito o que dizer. Fomos pegos de surpresa. Engasguei. Enganados. Justo, respondeu ele. Provavelmente deveria ter feito mais para garantir que chegasse em casa em segurança. Isso é parcialmente minha culpa, embora eu não vá me desculpar. Vocês entraram neste lugar. Vocês não viram a porta? Que parte dela pareceu convidativa? Tem que assumir um pouco da responsabilidade. Eu queria montar uma defesa, mas realmente não tinha uma. Quando ficou claro que a única coisa que eu conseguia fazer era soluçar e resmungar, a linguagem corporal do velho se suavizou e ele estendeu a mão. Vamos, eu o levo de volta. E os demônios? Perguntei. O velho franziu a testa. Aqueles não eram demônios, retrucou. Este lugar está desativado. Almas mortais deveriam demonstrar arrependimento vagando pelos corredores quase eternos em busca de seu livro.
Somente quando encontrassem, teriam permissão para seguir em frente. A coisa toda não deu muito certo. 86 quadrilhões de livros. Demora um pouquinho para uma pessoa comum encontrar o seu. Então, toda essa ala foi abandonada. E agora, só restam pecadores. Aquela coisa nunca foi humana, gritei, apontando para o corredor de onde havia saído. A alma de ninguém parece humana, disse ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Muito menos o tipo de pessoa que é mandada para o inferno. Mas este não é um lugar para quem come carne numa sexta-feira santa ou cobiça a mulher do próximo. É para os cruéis e maliciosos, covardes e oportunistas. Muitas pessoas neste lugar têm almas que têm mais em comum com polvos e aranhas do que com seus semelhantes. E também não é uma condição que melhore depois de vários milhares de anos. A alma muda, se distorce, e o mesmo acontece com suas formas físicas. E você? Perguntei enquanto estendia a mão e pegava dele. Por que parece tão normal? Disse ele enquanto me ajudava a levantar. É porque eu construí este lugar. E a última coisa que me lembro quando ele me agarrou pelo ombro foi a sensação repentina e dolorosa de calor. Acordamos em nossos respectivos alojamentos. Todos nós. Ainda não entendi completamente como isso funcionou. Tentei perguntar aos outros como conseguiram voltar, mas eles não estavam em condições de responder perguntas. Bia estava catatônica, gritando e segurando a cabeça como se ainda se lembrasse da maneira como aquela coisa esmagou seu crânio como uma melancia. O soldado que foi pego pela parede ficou paraplégico, embora os médicos não conseguissem identificar uma razão física. Psicológica, disseram. O outro soldado, aquele que foi arrastado para as prateleiras, estava em coma. Não sei se recuperou, mas estava vivo. E Grant foi deixado em um estado psicótico permanente, compelido a escrever em qualquer superfície disponível repetidamente, pecado após pecado, tentando desesperadamente reescrever o próprio livro que o levou à loucura. Mike tentou muito me matar. Ele tinha lembranças claras de ter sido abandonado para morrer no escuro. Ainda bem que o contiveram antes que conseguissem tirar minha vida com as próprias mãos. Nunca soube o que aconteceu com ele depois que vários homens conseguiram arrancar suas mãos da minha garganta. Apesar de tudo, espero que tenha conseguido algum tipo de recuperação. A porta desapareceu. Felizmente, sem deixar ninguém do outro lado. Sei que estavam planejando expedições futuras. É melhor que esse tipo de coisa não aconteça novamente. Eles não têm ideia do que os espera. De certa forma, eu provavelmente poderia ter me convencido de que a expedição nunca aconteceu. Há alguns dias, mesmo agora, é isso que sinceramente espero. Não havia evidência física alguma. Nada. Aparecemos em nossas camas completamente nus, exceto por um bilhete pregado no nosso peito. E é esse pequeno toque final que se destacou para mim, como uma confirmação brutal de tudo que havia vivenciado. Devolver ao remetente. 6 mortais. 5 danificados no transporte. Corpos foram reparados da melhor forma que pude, mas nunca fui bom nesse tipo de coisa. Mentes são uma questão completamente diferente. Não consegui me conter em um caso. Deixei um companheiro mortal no escuro. Me pareceu justo pelo que ele viu. De resto, nenhum mal feito. Muitas felicidades, Ellie. Meu coração afundou quando ouvi lerem isso para mim.
confirmou minhas preocupações mais profundas. Ninguém tinha sido muito honesto comigo desde que cheguei ao hospital. Mantiveram-me enfaixado, então não foi fácil perceber. Mas, depois de ouvir aquele bilhete, finalmente criei coragem para me levantar e remover as grossas bandagens do meu rosto. Então, com dedos trêmulos, finalmente toquei meus olhos. Ou melhor, as cavidades vazias onde costumavam estar.